Olá, seja bem-vindo ao Expresso Alerta de hoje. R$ 2 ou um presente misterioso. Roda de ônibus se solta em São Paulo. 2 colisões e um ônibus quebrado, na mesma linha da A2 Transportes na capital paulista. No Rio, morador oferece churrasco para passageiros de ônibus presos no trânsito. Em Brasília, 2 ônibus colidem e deixam feridos. E ainda, ônibus da Rio Doce pega fogo na Rio Bahia. E está no ar o Expresso Alerta, um jornal que mostra o mundo rodoviário como ele é. Fique com a gente. A gente começa o Expresso Alerta por São Paulo. Um idoso de 79 anos faleceu após ser atropelado por um ônibus urbano no Largo do Paissandu, centro histórico da cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o óbito foi constatado no local pelo Corpo de Bombeiros. A SP-Trans, junto da Polícia Civil, investigam as causas do ocorrido. Também na capital paulista, um incêndio destruiu pelo menos um ônibus e um caminhão dentro de um pátio, na Rua do Bosque, região da Barra Funda. Os bombeiros foram chamados e controlaram as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Na Zona Leste, um ônibus da metrópole paulista colidiu contra um carro na Avenida Gabriela Mistral, região da Penha. O carro atingido pelo ônibus ainda foi arrastado e bateu contra um poste. Segundo a SP-Trans, ninguém ficou ferido. O coletivo operava a linha 2582/10, Vila Nova Curuçá, Terminal Parque Dom Pedro. A dinâmica se deu da seguinte forma. O motorista que dirigia o carro parou o veículo e desceu, entrando em uma casa. Em seguida, o ônibus veio, bateu no carro e jogou o veículo contra o poste. Ninguém ficou ferido. R$ 2 ou um presente misterioso. A roda de um ônibus da Transunião Transportes se soltou do veículo, em Itaquera, também na Zona Leste. Ninguém ficou ferido. Seguimos na ZL. Uma criança foi atropelada por um ônibus da Via Sudeste na Vila Prudente. Não há informações do estado de saúde da vítima. Já na Zona Sul, na estrada do Alvarenga, um ônibus da A2 Transportes colidiu contra um ciclista. Infelizmente, o condutor veio a falecer. O coletivo atendia a linha 5128/10, Jardim Apurá, Metrô Conceição. A A2 Transportes, em nota, informou que se solidariza com a família da vítima e vai dar toda a assistência emocional e material para os familiares. A SP-Trans investiga as causas do ocorrido. Aliás, falando em A2 Transportes, a linha 5123/10 da empresa segue dando dor de cabeça. 2 ônibus batidos e um ônibus quebrado no mesmo momento e no mesmo local. A coisa tá feia, hein? No ABC Paulista, um motociclista é envolvido em uma corrida para um aplicativo de transporte e invadiu um corredor de ônibus em Santo André, causando a morte de uma mulher na garupa. O acidente ocorreu na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo e foi registrado pelas câmeras de segurança de um ônibus da empresa Suzantur. A vítima, Yaritza Vitória do Nascimento, de 19 anos, faleceu no local, enquanto o motociclista foi hospitalizado. Especialistas alertam para o risco do uso de motos como transporte remunerado e questionam os critérios de seleção e formação dos motociclistas parceiros dos aplicativos. No interior do estado, um ônibus rodoviário da Flixbus bateu contra uma carreta na rodovia Anhanguera, em Cravinhos. Dos 29 passageiros que estavam a bordo, 12 tiveram ferimentos. O motorista, infelizmente, faleceu. A carreta estava carregada de azulejos e foi atingida na traseira. Em São Carlos, um ônibus da Sansetur invadiu uma casa no bairro Cidade Araci. Segundo informações, o motorista sofreu um desmaio enquanto conduzia o veículo e atingiu o imóvel. Somente o motorista, de 59 anos, estava a bordo, sendo resgatado por equipes do SAMU. Em Itupeva, o motorista de um ônibus da Rápido Luxo Campinas passou mal enquanto dirigia o veículo e bateu com um ônibus contra um poste na Avenida Nelson Gula. O profissional foi socorrido pelos bombeiros.
Não se tem informações do que motivou essa ocorrência. No Rio de Janeiro, um ônibus da Nova FAOL perdeu o controle da direção e quase caiu de uma ribanceira, em Nova Friburgo. O caso ocorreu no bairro Conselheiro Paulino, próximo da RJ 148. O motorista tentava fazer uma curva, quando perdeu o controle da direção e não conseguiu segurar o peso do veículo. Também em Friburgo, um outro ônibus da FAOL bateu contra o muro de uma casa. Esse caso aconteceu no Vale da Montanha. Segundo os passageiros, o freio do ônibus teria falhado em uma descida. O motorista até tentou parar, mas a força do ônibus fez com que a manobra se tornasse difícil e a batida foi inevitável. Na capital, o bom humor do carioca frente aos problemas que a cidade vive é sensacional. Na Pavuna, um morador que estava ali fazendo um churrasquinho ofereceu uma carne assada para o pessoal que estava dentro de um ônibus da Vila Real, parados no engarrafamento. Olha aí que coisa incrível. Pavuna é isso. Olha lá. Servindo o passageiro, ó. Todo mundo! Caralho. Abre a porta traseira, abre a porta traseira, pra ele lá, abre a porta traseira. Vai embora. Um ônibus escolar se envolveu em um acidente em Dom Correia, distrito de Manhuaçu, em Minas Gerais, deixando uma pessoa ferida. Após deixar os estudantes na escola, o ônibus colidiu contra a instituição de ensino e também atingiu um carro que estava estacionado, onde uma funcionária da escola foi ferida ao sair do veículo. Ela foi socorrida pelo SAMU e não corre risco de vida. A perícia da Polícia Civil descartou falha mecânica no ônibus e as investigações continuam para saber o que de fato aconteceu. Em Teófilo Otoni, na rodovia Rio-Bahia, um ônibus da Rio Doce pegou fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Não é de hoje que os passageiros reclamam das péssimas condições dos serviços prestados pela empresa. 2 ônibus colidiram na região do Eixinho, em Brasília. 7 pessoas ficaram feridas. Segundo os bombeiros, os motoristas, o cobrador e 4 passageiros tiveram ferimentos leves. A polícia investiga as causas do ocorrido. Uma colisão entre 2 ônibus urbanos no bairro da Calçada, em Salvador, na Bahia, deixou cerca de 9 pessoas feridas. O acidente aconteceu na rua Padre Antônio de Sá, no sentido Largo da Calçada, quando um dos ônibus colidiu na traseira do outro. Um dos veículos transportava 28 passageiros e o outro 16. Os ocupantes tiveram apenas ferimentos leves. 4 ambulâncias do SAMU foram enviadas para prestar socorro. Após o acidente, esses veículos foram levados para a garagem, para perícia e manutenção. No Maranhão, 2 coletivos que fazem o transporte municipal de São Luís colidiram. Um dos veículos teria perdido os freios. A grave colisão deixou uma idosa gravemente ferida. Outras pessoas também tiveram ferimentos. Os bombeiros e o SAMU atenderam a ocorrência. Um acidente envolvendo uma carreta carregada de areia e um ônibus urbano resultou em pelo menos 2 pessoas mortas e 3 feridos em Coruripe, no estado de Alagoas. Os feridos foram levados ao Hospital Geral do Estado em Maceió pelo SAMU. A dinâmica do acidente ainda não foi informada e equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária estão na região fazendo a investigação. No Paraná, um ônibus da Rimatur Transportes tombou na marginal da BR-277, na entrada de São José dos Pinhais. O acidente foi próximo do acesso da Renault. Não há informações da dinâmica do acidente e se há feridos. Termina aqui o Expresso Alerta. Uma ótima noite para você e um ótimo final de semana. Até a próxima.